Vocês podem chegar para cá. Ministro, por favor, baixa um pouquinho, vou precisar que você abaixe, por gentileza. Tudo bem, gente? Ministro, Boa noite. Quem vai pra cá, ministro? Tudo bem? Quem vai começar? Então, temos boas notícias. Temos boas notícias para o Brasil. Como resultado das conversas, dos encontros do presidente Bolsonaro com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o Fundo de Investimentos Público, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, decidiu investir um montante de 10 bilhões de dólares no Brasil em setores que nós vamos decidir aí de comum acordo. Isso é o resultado desse empenho diplomático do presidente, dessa nossa visita, da relação que nós estamos construindo com a Arábia Saudita, com todo o mundo árabe, e é também o resultado da confiança que o Brasil está gerando no exterior. Nós temos visto isso de maneira palpável em todos esses encontros, o interesse enorme, a percepção do Brasil como um grande destino de investimentos, um grande parceiro de negócios de maneira crescente. Isso é visível em todos os encontros. Então é a conjunção disso, é algo que não é um fenômeno isolado. Nós temos visto isso nas conversas em todos os países pelos quais passamos nesse périplo, também conversa com o setor privado. Hoje falávamos aí com o presidente de um Goldman Sachs, né? O presidente recebeu, dizia que o Brasil e a Arábia Saudita hoje são certamente os dois países mais dinâmicos para receber investimentos, enfim, toda uma conjunção. E temos hoje então isso... 10 bilhões ao longo de quanto tempo, ministro? Ao longo de quanto tempo? Isso, exatamente. Ao longo de quanto tempo? Você pode explicar como é que esse dinheiro vai ser investido? Exato, o ministro Onix pode explicar Quais como é que vai ser. Primeiro, Eu passei com a frente do seu ministro, por gentileza. primeiro é muito importante ter claro de que o fundo que é conhecido como PIF, que é o Fundo Soberano, já investiu em 5 países. O Brasil é o 6º país. Em que países eles investiram? Nos Estados Unidos, no Japão, na França, na África do Sul e na Rússia. O Brasil é o 6º. O mesmo volume de investimento feito na Rússia, por exemplo. E o dobro da França. E o dobro da França. Portanto, nós vamos organizar, e isso foi ajustado ao longo do dia de hoje, um conselho de cooperação entre os dois governos, com a iniciativa privada dos dois países, para fazer a definição em que áreas e em que velocidade esses recursos vão ser aplicados no Brasil. Tem estimativa de início? Tem contrapartida? Não, Tem estimativa de imediatamente nós vamos, ao chegar ao Brasil, nós vamos organizar o conselho, o presidente autorizou, foi inclusive uma sugestão das autoridades árabes que nós organizássemos esse conselho para dar fluidez na aplicação desses recursos, e nós já deveremos, dentro dos próximos 2 ou 3 semanas, ter esse conselho pronto, para permitir que ao longo do próximo ano, até porque no ano que vem o PPI tem um conjunto muito grande de ofertas, quer na área de óleo e gás, quer na área de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Nós temos, por exemplo, um grande interesse na Ferrogrão, que é uma grande possibilidade de que eles construam uma ferrovia, importantíssima para o Brasil. De onde para onde você pode? Do Mato Grosso ao Pará, para permitir, são praticamente 1.000 quilômetros de ferrovia, tem um custo estimado em mais de 3 bilhões de dólares, é um projeto Greenfield, ou seja, sai do zero e vai até a entrega final. Então são coisas muito importantes que foram conquistadas pela relação que se construiu. O ministro Ernesto acompanhou isso de perto, entre o presidente Bolsonaro e o príncipe. Os países são muito parecidos do ponto de vista, cada um, claro, na sua situação, no seu continente. Nós temos economias que são complementares, e essa é uma notícia extraordinária para o nosso país e demonstra que toda a estratégia internacional que foi montada pelo ministro Ernesto,
e que vem sendo cumprida pelo presidente faz com que o Brasil se relacione com as maiores e melhores economias do mundo, diferente do que acontecia antes, e nos dá a perspectiva de poder crescer não apenas com os investimentos nossos brasileiros, mas apoiados numa grande confiança internacional. Essa decisão foi decidida, foi anunciada pelo príncipe na reunião com o presidente Bolsonaro? Esta foi um processo que foi construído entre os dois governos e o Fundo de Investimento. Teve uma participação decisiva do nosso embaixador aqui na Arábia Saudita e está confirmado por todas as autoridades locais e pela representação brasileira. Ministro, agora, o senhor se preocupa muito mais do que esse fundo, ou esse fundo é muito mais do que se esperava? O Brasil, essa é uma confirmação gigantesca, né? Serão mais de 42 bilhões de reais. Quando é que a gente viu um número deste tamanho? Né? Não são apenas ao longo no mínimo da última década. Nos últimos 10 anos não tem nada parecido com isso. E nós estamos aqui falando da Arábia Saudita. Nós temos interesses aí do Japão, que o ministro Ernesto acompanhou, da China, onde trabalhamos todos juntos. O presidente chinês é muito entusiasmado com as perspectivas do Brasil. O ministro Ernesto, que esteve desde lá do G20 ao lado do presidente, pode inclusive complementar como que esses países estão vendo o nosso país, que é motivo de recuperação da confiança interna e externa e motivo de honra para o Brasil ver que países tão diferentes no mundo olham para a gente com respeito e acreditando no Ministro Ernesto, a Arábia Saudita... O resultado mais concreto? Sim, talvez o mais concreto, mas que é o resultado de toda uma construção, também como dizia o ministro Onix. Eu acho que ele em si mesmo é de uma importância enorme e ao mesmo tempo vai gerar uma dinâmica de outros investimentos. Eu acho que todos esses grandes fundos, sejam fundos soberanos, fundos privados, já estão percebendo que o Brasil, eu acho que é incomparável em termos de taxa de retorno, em termos de quantidade e qualidade do nosso portfólio de investimentos. Então acho que vai gerar também um efeito de emulação, vários outros fundos buscando investimentos no Brasil. Então eu acho que ele também, além da importância em si, ele também é semente de todo um processo de investimento internacional. Ministro, a Arábia Saudita é conhecida como um país que não respeita os direitos humanos. O senhor se preocupa com essa proximidade toda entre Brasil e Arábia Saudita nesse sentido? A Arábia Saudita é um país importantíssimo na sua região, uma fonte de estabilidade, é uma monarquia estável. O príncipe Bin Salman tem feito um esforço extraordinário que é reconhecido de abertura, de liberalização. Nós testemunhamos aqui pessoalmente o empenho dele nesse sentido, de fazer da Arábia Saudita um grande ator mundial. Eles vão ser a próxima presidência do G20, vão ser a sede da cúpula do G20 no ano que vem. Isso também é um reconhecimento internacional desse papel que a Arábia Saudita vem tendo. Então, nós nos sentimos muito bem de ter essa relação com um país tão importante aqui dessa região. Nós vamos e o importante de lembrar, que eu acho que é relevante também, para somar o que disse o ministro Ernesto, é de que todos os países que nós visitamos, eles estão muito atentos ao Brasil. Todos eles têm pleno conhecimento e aplaudem em todas as reuniões que nós fizemos bilaterais, eles aplaudem a reforma da Previdência que foi feita no Brasil, eles acompanham o esforço de simplificação, de desburocratização e de redução do tamanho do governo no Brasil e apontam isto como razão desta confiança. Então vejam, agora no dia 6 de novembro nós vamos ter o maior leilão de óleo e gás do mundo. Todos esses países têm muito interesse nisso. Então a gente tem uma grande expectativa de que agora em novembro o Brasil vai receber aí mais de, quem sabe, 110 bilhões, né? Um pouco menos ou um pouco mais desse valor de reais, né? Na cessão onerosa. Aí a gente se dá conta do tamanho desses 10 bilhões
em investimentos que serão distribuídos dentro da carteira do PPI, dentro do Brasil. Então é a infraestrutura que melhora no nosso país, é a credibilidade internacional, e na medida em que o Fundo Soberano, da importância da relevância do Fundo da Arábia Saudita, ele toma essa decisão, isso vai facilitar e vai sinalizar para outros países também tomar essa decisão e acreditarem fortemente no Brasil. Ministro, nós vamos isentar os sauditas de visto? Algum apelo do príncipe em relação ao que eles esperam do Brasil? Não houve nenhuma solicitação de contrapartida alguma. Eles acreditam no Brasil. Todos os países têm plataformas e estratégias globais, né? A gente sabe que isso é muito importante, como é importante para nós, é importante para eles. O Brasil tem uma relação longa já com eles, fundamentada na segurança alimentar. Indústrias brasileiras estão se preparando para se instalar aqui nesta área, e eles desejam também acessar a América Latina a partir do Brasil. O Brasil vai sim se tornar o farol, né? Vai ser a referência para a América Latina, do México até lá a Antártida. E é claro que, de maneira inteligente, eles estão apostando nesse momento brasileiro, porque eles querem colher os frutos daqui 2 ou 3 ou 4 anos. Nós vamos inventar o saudita de visto, ministro? Que veio fazer a pedido dos produtores de frango, da BRF? Nós estivemos reunidos com os fundos que investem na área agrícola. Eles estão muito satisfeitos, eles desejam, inclusive, que mais indústrias brasileiras se estabeleçam aqui, e dessa maneira algumas dificuldades que haviam, nós temos a promessa da superação muito rápida dessas dificuldades, porque eles têm todo o interesse em que empresas brasileiras também venham para cá para diversificar a própria economia deles. Mas não retomam a compra de frango do Brasil, continua suspensa, não tem nenhuma sinalização. Não. Estão retomando as compras brasileiras. Havia uma restrição de uma unidade de uma empresa brasileira que estava próxima daqui, mas não aqui, que será levantada, porque a empresa se comprometeu de fazer a fábrica aqui na Arábia Saudita. Então, o anúncio da planta frigorífica aqui agora de 120 milhões de dólares. Como é que vocês enxergam também para o mercado trazendo uma importância da planta frigorífica brasileira para cá? O Brasil, a partir da abertura que o presidente Bolsonaro trouxe ao Brasil, a partir da estratégia montada pelo nosso ministro de Relações Exteriores, o Brasil também é um player mundial. Então, nós somos hoje o mais competitivo país na produção de commodities. Então, é evidente que não apenas dentro do nosso país, nós precisamos ganhar terreno fora do nosso país. Se nós queremos os investimentos lá, é razoável, justo e desejável que o Brasil também vá para outros continentes, porque a gente tem que lembrar, aqui da Arábia Saudita, a porta se abre para a África e se abre para a própria Ásia. Ou seja, aqui pode ser sim uma plataforma inteligente para as empresas brasileiras acessarem o mercado, que é super relevante. Ministro Ernesto, pode falar da questão do visto? Ele foi da Arábia Saudita com relação ao Irã, para que eles ocorram. Pode falar, no Brasil? Não, será? Isso, pode comentar, ministro, a questão do visto? Peraí. O senhor está muito Dois passos na frente. Com relação ao Irã, ministro, há essa possibilidade de um posicionamento brasileiro, porque a gente sabe que a Arábia Saudita tem essa posição de contraposição ao Irã, ao mesmo tempo Catar, que o presidente Bolsonaro também esteve uma posição completamente diversa. O Brasil pode assumir uma posição nisso? Como você perguntava, não é uma contrapartida, não foi pedida nenhuma contrapartida nossa em termos de posicionamento em relação ao Irã. Tudo que estamos fazendo aqui é a construção de uma boa relação com a Arábia Saudita, e uma das coisas é ouvir as preocupações sauditas a respeito da região. A grande preocupação deles certamente é o Irã, que eles consideram um país que exporta instabilidade na região. Então nós ouvimos isso, é algo que é uma preocupação desse importante parceiro nosso, mas de forma nenhuma nos foi pedido uma contrapartida de posicionamento
posicionamento em Mas relação mesmo ao que não Irã. seja contrapartida, o Brasil vai se posicionar? Obrigado, meu anjo. Não, nós temos já manifestado nossa preocupação, nosso interesse em conhecer essa perspectiva a partir desse receio, dessa percepção que tem os países árabes em relação ao Irã, mas isso não significa um posicionamento contra esse ou aquele país. Nosso comércio continua bem com o Irã, isso não é afetado.